guiados pela tua voz. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Deus, completar a boa obra através da vida dele. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem crente aqui nessa noite? Será que eu posso ouvir? Um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome dele nessa noite. O Senhor, ele já está presente aqui no nosso meio. Você crê isso? A palavra do Senhor nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor está presente. Então toca nessa pessoa que está do seu lado e diz a ela, ó, Jesus está aqui. Não, assim ela não acredita. Fala com a autoridade, diz a ela assim, olha, Jesus está aqui. Ele está aqui no nosso meio. O Espírito Santo está se movendo em nós e através de nós. Você crê? Aleluia. Tem crente nesse lugar. Glória a Deus. Tem crente que acredita no mover do Espírito Santo nessa noite. Eu tenho uma palavra para o teu coração. O Senhor falou comigo durante todo o final de semana e até hoje por essa palavra. E enquanto eu estudava, enquanto eu buscava. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Quantos acharam? Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então acompanhe comigo, Gênesis, capítulo 12. Do versículo 1 ao 4, a palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, aleluia, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o meu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Será que você pode dar um amém, um glória a Deus, pelo que você acabou de ler? O que eu quero partilhar com você nessa noite parte de um princípio de que Deus, ele não trabalha na zona de conforto. Eu posso ouvir um amém? Eu vou falar de novo para que você entenda. Deus, ele não trabalha na zona de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto é um lugar de inércia. Deus, ele é um Deus intencional. Ele é um Deus que se movimenta com intenção, se movimenta com propósito, se movimenta com intencionalidade. Então, a zona de conforto, ela é contrária daquilo que Deus faz, daquilo como Deus se move. Então, Deus, ele não trabalha na zona de conforto. Outro princípio que você vai sair daqui nessa noite entendendo é que Deus, ele não trabalha com atalhos. Será que você pode falar com essa pessoa do lado e pregar para ela e me ajudar nessa noite? Diz a ela assim, olha, Deus não trabalha com atalhos. Diz a ela assim, atalhos é coisa de homem. Diz a ele, Deus trabalha com caminhos. E eu vou te provar isso. A palavra do Senhor fala que ele é o quê? O caminho, a verdade e a... Aleluia. O que é que mais fala a palavra do Senhor? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus... Então, atalho é coisa do homem. Então, meu irmão, entenda nessa noite. Nada de atalhos, de jeitinho brasileiro, de jeitinho, atalho fácil, caminho fácil. Deus, ele não trabalha com atalhos e nem na zona de conforto. Ele trabalha com caminhos, amém? Glória a Deus. Então, atalhos é coisa de homem, mas caminho é para quem anda com Deus. E aqui em Gênesis capítulo 12, você acabou de ler a chamada de Deus a Abraão. A partir do momento que Deus chama a Abraão e faz a ele uma promessa, e faz a ele, e dá a ele um direcionamento. E logo no primeiro versículo do capítulo 12, você vai ver que a Bíblia é clara em dizer que disse o Senhor a Abraão. Disse o Senhor a Abraão. Quem fala com Abraão diretamente é Deus.
Quem fala e quem libera uma palavra, em quem dá um caminho, em quem mostra uma nova direção é Deus, para que não haja dúvida no coração de Abraão. Mas o que tem acontecido na nossa caminhada é que temos escutado muitas vozes, mas não a voz de Deus. Como assim? Você tem se movido debaixo de muitas vozes, mas que não são a voz de Deus, a voz do que Deus quer para você. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que Deus fala ao homem, a voz do Senhor sempre traz direção, sempre traz um novo, sempre traz algo em que o homem não tenha dúvida de que o Senhor falou com ele. E eu acho tremendo quando a palavra no capítulo 12 vai dizer que disse o Senhor a Abraão, porque é explícita em dizer que Deus falou com Abraão. Então, Deus, ele fala com Abraão no capítulo 12, e se você ler a vida de Abraão antes, ele estava numa vida totalmente confortável. Como assim? Abraão estava na sua terra, ele estava no meio da sua parentela, ele estava na casa do seu pai, ele estava no meio da sua família. Mas Deus fala com ele diretamente, para que não haja dúvida, e dá ele uma direção, e dá ele um novo propósito, e dá ele um novo lugar para ir. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando Deus ele quer nos promover, ele não melhora o cenário, ele muda o ambiente. Como assim? Meu irmão, quando Deus quer te levar para um outro nível, ele não arruma a tua tenda, ele faz você se sentir desconfortável e desmonta a sua tenda para que você entenda que aquele lugar não é mais para você. Mas só que muitas das vezes escutamos a voz de Deus, sabemos que Deus está conosco, está movendo a nossa vida, mas por lugar de conforto, nós temos assim, não, esse lugar está muito confortável. Mas Deus, quando Ele quer fazer algo novo na tua vida, Ele não vai melhorar esse cenário, deixa eu te dizer, Ele vai mudar o ambiente, Ele vai mudar a sua perspectiva. Tem muita gente que está orando e dizendo assim: Senhor, muda a minha tenda, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, faz algo novo. E Deus está dizendo assim para você: eu vou desmontar, porque o teu destino não é ficar nesse lugar. O que eu quero fazer é muito grande, para onde você está, onde eu vou te colocar, é isso que eu quero que você entenda. Quando Deus quer te promover, meu querido, Ele não arruma o que está bagunçado, Ele faz você se sentir inquieto para te levar para um outro nível. Então não se preocupa, essa confusão é Deus te levando para um outro nível de entendimento, um outro nível de compromisso, um outro nível de dependência. Então, quando Deus fala com Abraão em Gênesis 12, capítulo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deus não pediu para Abraão reorganizar não. Deus não pediu para Abraão organizar as coisas onde ele vivia, não. Ele pediu para ele sair. Deus não pediu para Abraão redecorar a sua tenda, não. Abraão, muda de lugar aqui em Ur. Não, faz algo novo. Deus disse o que a ele: sai da tua terra. Por quê? Porque conforto, ele não gera promessa, estagnação não gera glória. Então, às vezes, Deus quer te tirar de um lugar onde você está confortável, mas Ele está te dizendo: eu quero gerar na sua vida promessa. Então, para que eu gere na sua vida promessa, você tem que sair e não se conformar. Sair e não se reorganizar. Quero dizer para você nessa noite, meu querido, se Deus está mexendo no que você gosta, é porque Ele quer te levar para o que você precisa. Como assim, pastor? Explica. Se Deus está mexendo em um ponto na sua vida que está muito confortável, Ele está te dizendo assim: eu quero te levar para onde você precisa, não onde você está confortável, para onde eu quero te usar, onde não você se sente no campo de conforto. Ele quer te levar para esse nível. Então pensa comigo, Abraão estava
na sua terra, no meio da sua parentela e na casa do seu pai. Na sua terra ele conhecia tudo, ele estava no meio da sua parentela, ele podia contar com as pessoas, e na casa do seu pai era conforto. Era bom. Era mais fácil. Mas Deus libera sobre Abraão uma palavra e diz a ele assim, ó, sai da tua terra. Mais uma vez eu quero dizer para você, liberar essa palavra sobre você. Quando Deus ele quer te levar a um outro nível, Ele não arruma a tua tenda, Ele desmonta. Ele te direciona para um novo caminho, para uma nova vida, para um novo nível. Então Abraão, a palavra vai dizer que eu e você leu, e Deus a partir do versículo 2 começa a fazer promessas incríveis na vida de Abraão. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Mas o que a gente tem que entender é que Abraão era homem como eu e você. Abraão tinha uma vida como eu e você, problemas como eu e você, vivia no meio da sociedade como eu e você. Então imagina comigo, após receber uma palavra de Deus, você começar a fazer a sua mudança, para mudar. Deus disse que mostraria a ele. Deus ele não fala tudo o que vai acontecer, mas libera uma palavra, e Abraão começa a se mover sobre aquilo. E eu imagino, a partir do momento que ele crê naquela palavra e começa a se mover naquilo, eu imagino o tanto de dificuldade que começa a acontecer. Eu imagino enquanto ele está preparando a sua mudança, enquanto ele está preparando tudo, organizando tudo para deixar aquela cidade, eu imagino problemas acontecendo, coisas, dúvida, medo vindo à tona. E o que mais é poderoso é que quando Deus libera essa palavra sobre ele, Ele não dá a ele um mapa, mas Deus dá a ele uma promessa. Então me ajuda a pregar nessa noite. Diz essa pessoa que está do seu lado, diz assim, ó, você não precisa de mapa. Não fala como profeta, diz a ela assim, ó, você não precisa de mapa. O que você precisa é crer na promessa que Deus te fez. Porque no caminho Ele está contigo, no caminho Ele te direciona, no caminho Ele te guia. E Abraão sai de Ur sem mapa, mas ele tinha uma promessa. Deus não mostra a ele todo o destino, mas mostra a ele a direção. Então tem muita coisa que eu e você vive na nossa vida cristã, que não é o diabo, deixa eu te falar, é Deus querendo te levar para um outro nível. Começa a entender. Tem muitos lugares que Deus está dizendo assim, você não cabe mais aqui. E você insistindo em ficar lá por conforto. E Deus está te dizendo, sou eu que estou te movendo. Tem muitos ambientes, conversas, que você já não se sente mais naquele lugar. É Deus dizendo assim, eu estou desmontando a tua tenda aqui e vou armar ela em outro lugar, porque o que eu tenho para a tua vida é muito grande. Mas só que temos é cômodo. Ah não, está tudo difícil na minha vida, é culpa do diabo. Ah, está tudo difícil na minha vida, o diabo está... Não, meu irmão, entenda, o evangelho não é cor de rosa. A palavra do Senhor diz que Ele nos chama e diz assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É cruz. Temos que entender que muitas vezes as coisas que passamos na nossa vida é Deus nos levando para um outro nível. Mas o que é mais poderoso na minha e na sua vida é que nada é desperdiçado. Tudo que vivemos em Deus e para Deus, Ele utiliza. Aleluia. Tudo que você vive em Deus, tudo que você vive com Deus, não é desperdiçado. Então ele sai sem destino, mas ele tinha uma direção de Deus. Então, muitas das vezes tem coisas que acabam na nossa vida, que desmontam na nossa vida, que não é ataque do inimigo, mas é uma convocação espiritual para um novo posicionamento. A palavra do Senhor no livro de Isaías 43:19 vai falar assim, eis que faço coisa nova. Mas deixa eu te falar, antes do novo nascer, o velho tem que cair.
E eu quero liberar sobre a sua vida. Começa a liberar o velho que você está carregando há muito tempo. Começa a liberar as coisas velhas que você tem trazido há muito tempo sobre a sua vida. Deus quer fazer algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas para esse algo novo sair, o velho tem que ser abandonado. Não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre tem que estar novo para receber o novo de Deus. Mas queremos viver a mesma vida, a mesma rotina, a mesma caminhada e receber novo. Deixa eu te falar, você não vai. Você só vai receber novo de Deus a partir do momento que você se posicionar e está pronto para receber o novo. O novo de Deus só é gerado na minha e na sua vida a partir do momento que deixamos o velho para trás. Eis que faço coisa nova. Já não considereis as antigas. As antigas passou, Deus tem novo para a sua vida. E o novo de Deus está na sua vida com Deus. Deixa eu te falar isso também. O novo de Deus está no seu diário com Deus, no seu tempo com Deus, na sua comunhão com o Pai. Em vão é profetas, pastores chegarem, orarem, impor as mãos e liberar coisas sobre a sua vida, se o básico da nossa vida cristã, que é tempo com Deus, não está sendo feito, que é oração com Deus, não está sendo feito. Deixa eu te dizer, Deus quer levantar você, não para viver de mover em mover, de culto em culto, mas de glória em glória, de novo em novo, de transformação, de metanoia, de mudança de vida. De mudança de vida. E Abraão, ele creu nessa promessa, ele começou a caminhar debaixo daquilo que Deus tinha liberado sobre a sua vida, sobre a vida dele. Mas o que você tem que entender é quem está no processo, ele vai ser atacado. A palavra diz em Gênesis capítulo 12, o versículo 10, que a terra passava por um período de fome. E o que é mais incrível é isso, que Deus não se limita ao que está acontecendo na terra para fazer algo na vida de um homem. Deus não se limita ao que está acontecendo na terra para liberar promessas sobre a vida de um homem. Se você ler o versículo 10, vai dizer que havia fome na terra. Mas Abraão obedece. E vem o quê? Vem a fome. Por quê? Porque quem está no processo vai ser atacado, meu irmão. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está andando nos caminhos do Senhor, você vai ser atacado, porque o diabo ele não vai atacar aquele que já está caído, ele vai querer derrubar aquele que está de pé. Mas deixa eu te falar, você está firmado na rocha que é o Senhor Jesus, e mesmo que o diabo tente te atacar, você não vai cair, porque ele vela pela sua vida. Mas é uma realidade que precisamos entender, que precisamos ser maduros, maturidade cristã para entender, quem está no processo vai ser atacado. Abraão creu na promessa e se moveu sobre a promessa, mas a Bíblia diz que naquele período houve fome. O ataque ele vai vir depois da obediência, não pense que vai vir antes. Quando você está prestes a obedecer a Deus, não pense que você vai ser atacado antes, para depois você obedecer, não. Você vai obedecer e logo após tudo vai começar a dar errado. É assim na vida de todos os homens. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver todos os homens que tinham promessa, todos os homens que caminharam com o Senhor, eles obedeciam, e daí vinham ataques. Mas a Bíblia diz que sobre o povo de Deus, o inimigo ele só se levanta para cair. As portas do inferno não prevalecem sobre a sua vida. É isso que você tem que crer. O ataque ele só vem depois da obediência, não antes. O inferno, ele nunca vai atacar quem está parado. Ataca sempre quem? Quem está em movimento. Quem está se movendo. Então imagina comigo, depois de ter obedecido, veio fome sobre a terra. Imagina se Abraão ele tivesse voltado. Não, eu recebi aqui uma promessa, mas começaram a dar errado as coisas. Espera aí, eu vou voltar, porque fome eu não vou passar.
Deixa eu te falar, meu irmão, não volte para o Egito só porque no deserto apertou. Você vai continuar no deserto. E se for preciso, Ele manda descer, aleluia, pão do céu para te alimentar. Se for preciso, Ele usa um ímpio para te abençoar. Se for preciso, Ele faz chegar na tua conta bancária aquilo que é necessário para você passar. Não volte para o Egito só porque apertou as coisas no deserto. Crente que anda com Deus no deserto não volta para o Egito. Ei! Continua crendo, continua, aleluias. Imagina comigo se ele tivesse voltado. Se ele tivesse recuado diante da situação que estava acontecendo naquela terra. Ele não ia viver tudo aquilo que Deus ia fazer através da vida dele. E o que é poderoso, Deus, quando libera uma palavra sobre Abraão de sair, uma palavra de desmontar, de mudar, de mudança, de novo, Ele estava desmontando a tenda de Abraão não para dar a ele outra tenda, mas para dar a ele uma cidade. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Quando Deus ele desmonta algo na nossa vida, o que vem a seguir é algo muito maior do que aquilo que você perdeu. É assim ou não? Se você não viveu isso, eu quero liberar sobre você. Quando Deus faz com que a gente perca algo ou algo na nossa vida aconteça, as bênçãos que vêm a seguir é muito maior, meu irmão. É muito maior, é muito grande. Porque a palavra dele diz que ele é assim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas aqui um princípio que eu quero que você entenda nessa noite. Aqui uma coisa poderosa, uma chave poderosa sobre a vida de Abraão. Hebreus 11, capítulo 10 vai dizer assim: porque aguardava a cidade quem tem fundamentos. Quem tem fundamentos no Senhor, meu irmão, vive coisas extraordinárias. Deus tira ele de uma tenda. Diga comigo assim: tenda é igual a provisório. Agora diga: cidade é igual a permanência. Tenda, ela se desmonta. Mas a cidade é o que? É um lugar onde você se estabelece, onde você se firma, onde você permanece. Então veja o que Deus estava fazendo na vida de Abraão, tirando ele de uma tenda para dar a ele uma cidade. Eu quero profetizar na tua vida, eu posso, estende as suas mãos. Eu não sei o que você perdeu, aleluia. Mas Deus, Ele vai te dar muito mais daquilo que foi desmontado ou tirado da sua vida. Eu não sei o que você desmontou nos primeiros dias, nos primeiros meses desse ano. Mas Deus tem mais para a sua história. Deus tira Abraão de uma tenda provisória para dar a ele o que? Permanência. Para dar a ele uma cidade. E quando eu leio isso, eu entendo que Deus ele não chamou a gente para viver de mudança em mudança, mas de quê? De glória em glória. Aleluia. Tira ele para dar a ele permanência. Então, meu irmão, quem aceita ser desmontado, quem aceita o propósito de caminhar com Cristo, esse vai governar. Esse vai governar. E no capítulo 7 do 8, vai dizer que após Abraão ter saído, ter se dirigido àquilo, do capítulo 6 vai dizer assim: atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor outra vez a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor,
que lhe aparecera. Então vem comigo. Deus tira ele de uma tenda provisória para dar ele uma cidade, mas a cidade estava habitada pelos inimigos. Mas após ser liberado uma palavra por Deus sobre aquela cidade que Deus ia dar a Abraão, o que é que Abraão faz? Ele monta um altar. Abraão levanta um altar no meio da desmontagem, no meio do caminho. E o que eu entendo com isso? Altar no caos libera o quê? Presença de Deus. Altar em meio à dificuldade libera o quê? Presença de Deus. Altar em meio à escassez libera o quê? Provisão de Deus. Altar em meio à incredulidade libera o quê? Fé em Deus. Então, meu querido, você tem que parar de reclamar e começar a levantar altares na tua vida onde você precisa de resposta. Aleluia. Altar libera a presença. Se você adora enquanto tudo está difícil, Ele se manifesta enquanto você caminha. Porque altar libera adoração e adoração sustenta quem está em transição. Aleluia. Adoração sustenta quem está em transição. Abraão entendeu que no meio de todo aquele processo que ele estava vivendo, ele precisava de quê? De força, de ânimo, de sustento de Deus, ele precisava. Então ele levanta ali um altar. Porque quem está em transição precisa de sustento, e o seu sustento é Jesus. Mas Jesus só se manifesta nos lugares em que Ele é convidado. Jesus só se manifesta nos lugares onde Ele é convidado de honra. Então, como é que Deus pode fazer algo na minha vida financeira se eu não se movo em Deus, aquela área, e não entrego a Deus aquela área na minha vida? Ele não vai fazer, porque Ele só faz aonde Ele é convidado. Então Abraão entendeu isso. Se o Senhor vai me dar, e sobre aquela terra há inimigos, eu vou fazer aqui um altar de adoração. Porque eu creio que enquanto eu adoro, o Senhor me sustenta a continuar firme na promessa. Enquanto eu adoro, o Senhor faz coisas novas que eu não vejo, que eu não sei, mas que o Senhor faz. Então no meio, meu querido, da tua transição, no meio da tua dificuldade, começa a levantar altares proféticos. Deus está chamando uma geração de crente que manifesta a glória dEle por onde passar. Você não precisa, dentro de você é o Espírito Santo de Deus, a autoridade sobre as suas mãos. Muitas das vezes esperamos que algum profeta fale conosco. Alguém põe as mãos sobre a mim, alguém fale algo sobre a minha promessa, enquanto Deus te deu a autoridade para manifestar altares onde você passar. A autoridade nas suas mãos. Eu quero liberar isso sobre você nessa noite. Estenda as suas mãos. Deus está te dando capacidade e autoridade. Ei, se você não tem palavras, eu declaro sobre você agora o espírito do conhecimento. Deus vai te dar palavras de conhecimento para você profetizar nas áreas que você nem imagina. Você não vai ficar frustrado. Você não precisa que outras pessoas se levantem ao seu favor enquanto você carrega o Espírito Santo de Deus. Aleluias. E ele levanta aquele altar, e aquele altar sustenta ele enquanto ele está em transição, porque ele adora, porque ele crê, porque ele continua crendo. E ele continua crendo naquilo que foi liberado sobre ele. E o que precisamos entender, que o que Deus fez na vida de Abraão é uma realidade que você e eu também podemos viver a partir de crer na palavra do Senhor sobre a nossa vida.
sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela. Esses dias eu tava no Brasil, tava no Brasil ano passado, e foi liberada uma palavra sobre a minha casa, em que toda a minha descendência, a descendência do meu pai, seria uma descendência sacerdotal. Mas eu tenho alguns irmãos que não querem, né? E tudo bem. Mas eu acho tão poderoso que quando Deus libera uma palavra sobre você e você toma posse, independente das circunstâncias, aquilo faz sentido para você. Independente do que tudo ao redor diga que não, aquilo faz sentido para você e você crê naquilo. E eu creio muito. Eu estava com os meus irmãos e eu dizia assim, e eu comecei a liberar sobre a vida deles. Eu dizia assim, ó, pastora Isabelle, ou pastor Juan, e eles começaram a rir. E eu disse a ele assim, eu creio tanto na promessa e na palavra do Senhor, que eu sei que ela é transcendental àquilo que eu quero, àquilo que eu vivo. Deus, Ele faz muito além. Então eu quero que você saia daqui nessa noite acreditando nessa palavra. A realidade em que Abraão viveu, em crer, experimentar e viver da promessa do Senhor, ela também é para a tua vida e para a tua família. Ela também é para todas as áreas da sua vida. Deus está dizendo a alguém nessa noite, levanta, sai, anda, porque o próximo nível Ele está te esperando. Deus está dizendo a alguém nessa noite, isso que está acontecendo não é o inimigo, é eu desmontando a tua tenda para te levar para um outro nível. Agora o que eu quero que você entenda é que Deus, Ele não vai te tirar de lugares onde Ele já te deu permissão para sair. Deus, Ele dá a permissão a Abraão, para Abraão sair. Então não espere que Deus pegue na sua mão e diga, não, venha, onde Ele já te autorizou para você sair. Onde Ele já liberou a palavra sobre você. Onde Ele já te deu acessos para sair. Onde Ele já fez. E é engraçado porque às vezes esperamos que Deus Ele confirme dezenas de vezes aquilo que Ele nos já autorizou, aquilo que Ele já nos falou. Como assim? Eu continuo vivendo a mesma vida onde Deus já disse assim, isso aí não é para você, essa mesa não é para você, essa conversa não é para você, esse estilo de vida não é para você, essa situação na sua casa não é para sua família, não é para sua vida. Então você insiste em viver aquilo, mas Deus já liberou uma palavra dizendo que não, e você não começa a usar as armas certas. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que nessa situação, a partir dessa noite, você vai levantar um altar de adoração ao Senhor. Você vai levantar um altar de adoração sobre essa situação, sobre esse problema, sobre essa crise. E Ele vai te sustentar, e Ele vai te guiar, e Ele vai te fazer firme, para que você continue crendo. Então, quem aceita e crê na promessa, esse vai receber a chave da cidade. Quem sai do conforto vai entrar no cumprimento. Abraão sai do conforto da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para a terra que o Senhor mostrou a ele. E a Bíblia diz que por sair do conforto, ele entra no cumprimento da promessa. Por sair dali, daquele ambiente, ele crê e entra no cumprimento da promessa da qual o Senhor tinha para ele. Eu não sei qual a situação que Deus está te movendo por esses dias, mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você vai viver todas as promessas que um dia foi liberado sobre você e a sua casa.
Eu não sei em qual área da tua vida Ele está te desmontando. Mas eu quero te falar que aquele que se permite desmontar e prosseguir, esse vai viver coisas extraordinárias para o Senhor. Porque Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele está contigo. Eu não sei aonde você foi frustrado ou em qual área você está sendo frustrado, mas eu quero te dizer que se você continuar crendo e caminhando com o Senhor, Ele tem refúgio, Ele tem refrigério para a tua alma, Ele tem caminho, Ele tem direcionamento, Ele tem aquilo que eu e você não pode fazer. Deus está te dizendo, eu estou te passando para um próximo nível, onde essa transferência vai requerer de mim, vai requerer mais de você, dependência de mim. E quantos nessa noite querem depender cada dia mais do Senhor Jesus? Aleluia! Você é dependente dEle. Você é dependente dEle em cada passo, em cada acerto, em cada erro. Seja dependente do Senhor, porque no meio da transferência, no meio do processo, Ele vai estar contigo. E para finalizar, a Bíblia fala no versículo 4, partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E quando eu li a idade de Abraão, eu disse assim: Senhor, a idade média hoje de vida, eu acho que é até os 100 anos. Eu acho que tem lugares que tem pessoas, né, que tem 110, 105 anos. Naquele tempo, com certeza, a idade média de vida era maior. Mas imagine um homem de 75 anos, como fala a Bíblia, sair debaixo de uma promessa onde Deus faria dele uma grande nação, onde Deus faria ele herdar várias terras com 75 anos, onde Deus ia dar a ele povos, nações, filhos. E eu fiquei imaginando eu com 75 anos crendo numa promessa nessa magnitude, nesse tamanho. E o Espírito Santo falava ao meu coração dizendo assim: filho, a promessa que eu faço na vida do meu povo, ela não precisa de lógica. Ela não precisa com que você entenda, ela só precisa que você creia. O que eu quero te falar nessa noite, para de tentar entender com os olhos naturais aquilo que Deus quer fazer na sua vida com os olhos espirituais. Ele não precisa que você entenda, Ele precisa que você creia que Ele é poderoso para fazer. Mas temos vivido um tempo em que a igreja prefere ter evidências. Não, se o pastor falar comigo, eu creio. Não, se alguém orar comigo, eu creio. Deus está te dizendo nessa noite: meu filho, eu te trouxe aqui para que você pare de questionar, para que você pare de duvidar daquilo que eu posso fazer, porque eu não trabalho com a lógica humana, eu não trabalho com aquilo que você acha que é fácil. Eu sou o Deus que trabalho em causas impossíveis, e eu não sei se existe alguém aqui com a causa impossível, mas eu quero te dizer, você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. O Deus o qual eu sirvo e o Deus o qual eu estou falando da sua palavra, Ele é especialista em causas impossíveis. E o que é poderoso é que a palavra dele diz que Ele não deixa obras inacabadas. Deus te trouxe aqui para te dizer com muito amor e com muito carinho: você não precisa de lógica, você precisa de fé para crer no que eu estou fazendo. Você não precisa de evidências, você precisa de altares em meio à transferência. Pega isso aqui, igreja. Você não precisa de prova, você precisa caminhar debaixo de uma palavra.
Você não precisa de profecia, você não precisa de nada. O que você precisa é da minha presença, dia após dia te sustentando, dia após dia te guiando, dia após dia te livrando. Aleluia. Sinto saudade da geração da minha avó, que quando lia apenas na palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela não precisava de mais nada, para que naquilo que estava na palavra do Senhor. Mas temos vivido uma geração dentro da igreja que precisamos de sinais, de prodígios, de maravilhas, de mistério, de uau, eu amo. Mas temos que voltar para o básico. Temos que voltar para o primordial. Abraão entendia que debaixo da promessa ele precisava do básico, de adoração, de crer, de somente crer, de não buscar entender, de caminhar debaixo da palavra e da promessa do Senhor. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite. O Senhor colocou no meu coração algo muito específico. E eu não poderia sair daqui nessa noite sem cumprir aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Será que você pode fechar os seus olhos nessa hora? Eu não sei qual é a transição que você está vivendo, e eu posso falar a palavra transição, mas há várias outras palavras que possam se encaixar na situação atual da sua vida. Eu não sei qual é a transição, eu não sei qual é a mudança, eu não sei qual é que você está vivendo. Mas se o Senhor te trouxe aqui, Ele trouxe você porque Ele ama a sua vida. E Ele te trouxe aqui para te dizer que no meio dessa mudança Ele está contigo. No meio dessa transição não é uma perda, é uma transferência. Que no meio daquilo que Ele está fazendo, enquanto você acha que você está perdendo, e Ele está te dizendo, não filho, não, eu estou te levando para um outro nível, para uma nova intimidade comigo. Eu estou te levando para um novo nível de entendimento, um novo nível de profundidade comigo. O nível que você não vai precisar ver a sua conta bancária cheia, mas você vai crer que eu posso fazer. O nível que você não vai precisar entender como aquela empresa vai te chamar, mas você vai crer que você vai trabalhar lá. O nível que você não vai precisar de informações de como você vai sair dessa situação, mas você vai crer que você vai passar por ela, porque eu estou contigo. Eu não te abandono, eu não te deixo. A palavra do Senhor é fiel em garantir. Céus e terra passarão, mas a minha palavra há de se cumprir sobre a sua vida. Ah, Senhor, nós cremos. Nós acreditamos, Espírito Santo, naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz. E com a mão no seu coração, eu queria orar pela sua vida. Você que está passando por algum momento de transição, algum momento de que você não sabe como vai ser. Você olha e diz assim, eu não sei a saída, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer. Mas deixa eu te falar, Ele vai fazer. Então eu queria que você pegasse na mão que essa pessoa que está do seu lado, pode tirar a mão do seu coração, você vai orar com ela. Me ajuda em oração, eu quero aqui interceder. Mas
Talvez você não conheça essa pessoa, mas você vai começar a interceder pela vida dela, você vai começar a orar pela vida dela. Que todas as causas impossíveis da vida dela, que toda aquela dificuldade, que toda aquela transferência, que tudo que ela tenha passando, que o Senhor possa prover. Então vamos, ore comigo, Pai. Nós oramos nessa hora, Pai. Nós oramos, nós entregamos, Jesus, teus filhos, nós entregamos aqui, Senhor, o teu povo, Pai. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, que o Senhor é onipotente, que o Senhor é onipresente. A tua palavra diz que não tem nada que saia da minha boca que o Senhor já não saiba. A tua palavra diz que o Senhor me formou no íntimo da minha mãe, que o Senhor me formou, que o Senhor me fez, que o Senhor me moldou. E nós agora, Pai, como teus filhos, nós nos submetemos à tua soberania. Nós agora, Espírito Santo, nos colocamos diante da tua grandeza para declarar que nada é impossível para as tuas mãos. Nada é impossível para aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, nós declaramos, Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, que nós não precisamos de evidências, nós não precisamos de nada, nós só precisamos crer na tua palavra, nós só precisamos caminhar debaixo da tua palavra. Espírito Santo, eu declaro, Pai, que toda transição, que tudo aquilo que os teus filhos tenham vivido, que o Senhor está no caminho fortalecendo, que o Senhor está no caminho dando força, dando sabedoria. Oh Espírito Santo, nós te pedimos agora que o teu Espírito venha sobre cada coração, sobre cada mente nessa hora, trazendo, Pai, paz, trazendo discernimento, trazendo, Espírito Santo de Deus, força, ânimo da tua palavra. Nós oramos, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar sobre os teus filhos, aquilo que a tua palavra diz. E eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e o seu fruto permanece. Oh Santo Espírito, nós cremos na tua promessa, nós cremos na tua palavra, Santo e poderoso Deus. Vamos, continue orando, continue intercedendo por essa pessoa. Sai de tua tenda, ó filho meu. Isso, continue orando, continue levantando o altar de adoração. Vamos, não pare. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar? Será que você pode declarar essa canção? Tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem. Declare isso nessa hora. Pra mim. Aleluia. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Declare isso. Pra mim. Aleluia. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi,
eu não poderia sair daqui sem dar 2 oportunidades. Você pode soltar a mão dessa pessoa agora. Se você veio nesse lugar e você nunca teve a chance de entregar a sua vida para Jesus, e você escutou essa palavra, e você sentiu no seu coração que hoje é o dia, hoje é a hora, levanta a tua mão direita. Ou se você chegou nesse lugar e já até confessou o nome de Jesus, mas estava afastado dos caminhos dele, e nessa noite você quer voltar para os braços do Pai, nós queremos te conhecer. Levante a sua mão direita, sem nenhum constrangimento. Se você é alguma dessas pessoas que nunca aceitou o Senhor Jesus e que nessa noite você quer confessar o nome dele como o seu único, suficiente Salvador, a palavra fala que nós temos que confessar diante dos homens para que ele confesse a nós diante do Pai. Então, se você quer fazer e aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, eu preciso ver você, eu preciso que você levante a sua mão direita. Ou se você quer voltar para a casa do Pai, esse é o dia, essa é a hora, também levante a sua mão direita. Só vou dar mais essa chance. Se você é alguma dessas 2 pessoas, eu preciso conhecer você, eu preciso orar por você. Levante a sua mão direita sem nenhum constrangimento. Aleluia, temos ali uma pessoa. Será que podemos aplaudir o nome poderoso de Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu preciso orar por você. Eu preciso que você ore nessa noite. E eu queria te convidar aqui sem nenhum constrangimento, só para que a gente venha orar por você, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor Jesus, igreja? Aleluia. Queria que você orasse. Pai, nós oramos, Senhor Jesus Cristo, sobre a vida da tua filha, Pai, por esse ato dela de fé, Pai. Nós declaramos, Espírito Santo, que nessa noite ela volta para os teus caminhos, Senhor. Recebe ela, Pai, como filha amada. Ela é filha escolhida, ela é filha separada, Pai. Nós declaramos, Espírito Santo, que o Senhor nunca deixou, o Senhor nunca abandonou. Mesmo que homens tenham abandonado, mesmo que homens tenham mentido, mas o Senhor, o seu Pai, nunca o deixou, o seu Pai celestial, Pai. Nós declaramos um novo tempo sobre a vida da tua filha. Nós declaramos um novo tempo de romper, um novo tempo, Espírito Santo, de fé, um novo tempo de caminhada, Pai. Nós declaramos, Espírito Santo, todas as áreas que estavam frustradas. Nós declaramos a vida do Senhor, a vida Zoe. Nós declaramos um novo tempo na sua área física, na sua área espiritual, na sua área emocional, na autoridade que há no nome de Jesus. Um novo tempo em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir, igreja? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que você repetisse essa oração comigo, e toda a igreja vai repetir também, amém? E dissesse assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, nessa noite eu volto para a tua casa. Em nome de Jesus, me recebe. Amém, amém, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que esse é um momento de festa no céu, e a gente também quer fazer festa para você. Amém? Será que a gente pode fazer festa? Glória a Deus. Eu vou contar de 1 até 3, e daí você vai virar. Eu vou te apresentar agora uma família que não vai te largar, para você caminhar, uma igreja para caminhar com você. Amém? 1, 2, 3. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Será que você pode fazer barulho no seu lugar?
Será que você pode dar glória a Deus e aleluia? Será que você pode se alegrar nessa noite porque uma pessoa confessou o nome do Senhor Jesus? Aleluias, aleluias. E agora vira para essa pessoa que está do seu lado e diz a ela assim, ó, te espero na próxima quarta-feira. Nesse mês de fevereiro, só para dizer a você também que está em casa, o Senhor tem me dado uma série de mensagens que eu vou destrinchar ela em todas as quarta-feiras. Então você é meu convidado para estar aqui na próxima quarta-feira. Deus quer falar o teu coração. Deus quer encher o teu coração de fé. Deus quer encher o teu coração de ousadia. E a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então te espero no próximo culto fé. Estenda suas mãos como quem recebe nessa hora. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua presença. Nós te damos graça por esse culto, Senhor. Nos leva em paz para as nossas casas. Nos dá uma continuação de semana abençoada, debaixo da tua graça, debaixo da tua palavra, Pai. Nós somos gratos, Espírito Santo. Que o Senhor Jesus Cristo nos acompanhe, Pai, e que a nossa casa seja uma extensão desse culto. Que possamos continuar a semana, dia após dia, te adorando, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Vá com Deus, Deus abençoe você, a sua casa. Tu és o Cristo, você de casa, Deus abençoe você. Esperamos a nossa próxima programação online. Fica ligado, partilha essa palavra para todo mundo que você conhece. Deixa o Senhor abençoar outras vidas através de você. Esperamos também aqui no próximo culto fé. Vem cultuar conosco. Deus abençoe você e a sua casa.